Graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje a gente vai para o capítulo 2. Começando certo. 1.1, introdução. Com relação à criação de filhos, existem dois males que guardam relação entre si, os quais ameaçam a paternidade bem-sucedida e podem até levar à extinção da família. São eles: não entender o papel do relacionamento marido-esposa no processo de paternidade e a queda na armadilha da paternidade centralizada nos filhos. Eu devo alertá-los para o fato de que não é um exagero. Em alguns casos, a gente vê uma deterioração do relacionamento dentro da família e, lamentavelmente, houve casos extremos em que o casal veio a se separar, ou seja, a terminar a relação em função dos problemas que a gente vai observar aí adiante, os quais, pela graça de Deus, queremos evitar. Com isso, eu quero dizer que não se trata de um exagero. A gente deve olhar para isso, não que você imagine, será que essa realidade está dentro do meu lar? Talvez você ache que não, mas talvez você seja surpreendido com isso, que foi o meu caso quando eu estudei esse tema. Logo foi anunciado assim, eu achei, bom, vou aprender para ajudar alguém. E no meio do caminho eu vi que quem precisava de ajuda era eu, porque eu estava incorrendo exatamente em algumas das coisas que nós vamos para elas ser alertados nessa manhã. Então, se para você ou se para ajudar alguém, que Deus possa usar conforme a vontade dele. Amém? Vamos lá. Questão para diálogo. Na sua infância, que evidência você percebia do investimento de seus pais em tempo para relacionamento um com o outro? Que sentimentos surgiam em você quando eles tinham conflitos entre eles? É o seguinte, por exemplo, quando eu era criança, se meus pais estavam deitados juntos no sofá assistindo TV, é porque eles estavam bem. Se meu pai estivesse deitado e minha mãe sentada no sofazinho ao lado, eles não estavam bem. Se quando a gente voltava do mercado, eles viessem abraçados andando juntos e a gente tentando acompanhar atrás, com aquele passinho mais miúdo, eles estavam bem. Se meu pai estivesse andando na frente e minha mãe atrás com a gente, eles não estavam bem. Então, na minha infância, havia percepções adequadas ao meu nível de compreensão que me faziam ver que meus pais estavam bem ou não. Então, pergunto a vocês, e com vocês, como era? Como é que vocês percebiam que seus pais estavam bem ou não? O objetivo aqui é fazer perceber o seguinte, que as crianças, elas têm um nível de percepção muito intuitivo, né? A partir daquilo que elas veem, que está diante delas. Os pais podem afirmar que se amam, mas se elas não verem isso demonstrado, elas vão questionar. E há um aspecto, quando elas veem os pais bem, elas se sentem seguras. Agora, se elas percebem que os pais não estão bem, acontecem coisas assim que para os adultos parecem engraçadas, né? Mas de criança que vê que os pais não estão bem e fica empurrando um na direção do outro para ver se eles se abraçam, sabe? Ou então me lembro uma vez que eu cheguei na porta da cozinha, a gente estava lá dentro fazendo alguma coisa, e eu falando com ela, a gente discutindo um assunto lá, e chegou um dos dois assim e falou, pai, o que é, menino? Vocês vão se separar? Então, a percepção que as crianças têm, ela não vem das nossas afirmações, como eu fiz nessa interrupção que eu sofri, né? Virei para quem me perguntou e falei, claro que nós não vamos, né? Poxa vida, qual é a afirmação assim, né? Você não sabe que eu amo sua mãe? Poxa, não é? Então, isso vai ter um encaixe na medida em que a gente avançar aqui, para vocês perceberem que, afinal de contas, a gente está falando de relacionamento pais e filhos, né? Que eles nos filmam o tempo todo, é um Big Brother constante, e aquilo que nós afirmamos, para eles só vai ser verdade se eles encontrarem correspondência naquilo que se demonstre concreto, né? Do relacionamento de ambos, tá bom? Vamos lá, próximo. 1.2, princípios para guiar a sua família. O relacionamento marido-esposa é prioritário aos olhos de Deus. Entre os diversos tipos de relacionamento humano, o relacionamento marido-esposa é prioritário aos olhos de Deus, exatamente porque simboliza o relacionamento que Deus está construindo conosco. É muito interessante observar que não foi uma simples coincidência ou uma escolha aleatória. O tipo de relacionamento social e humano que Deus escolheu para
tipificar, né, para espelhar o relacionamento de Cristo com a sua igreja, né? Então é o noivo com a noiva. Não é o pai com o filho, não é o avô com o neto, é o noivo e a noiva. Para nós que conhecemos o Evangelho e o comunicamos aos nossos filhos, na medida em que eles entenderem que o papai, marido da mãe dele, procura amar a sua esposa, a mãe dele, como Cristo amou a igreja, então ele cresce observando, de forma muito concreta, não é? Uma expressão daquilo que não pode se perceber, né? De forma concreta, palpável, tangível, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Agora, quando a gente afirma assim, que é prioritário, eu tenho muito receio de afirmações em termos de estudos bíblicos e tudo, que se colocam termos assim, prioritário, parece que está querendo assim reforçar o argumento. Será? Vamos ver os textos bíblicos que se seguem para a gente perceber como isso é verdade. Vamos lá. Veja algumas passagens que demonstram a maneira como Deus atribui honra ao casamento. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Efésios 5, 25 a 33. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. A gente viu esse mesmo texto em Gênesis, né? Jesus o afirma, Paulo, uma vez mais, estão pelo menos 3 vezes claras acerca disso. Pois não? Pode prosseguir. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É porque quando observamos que a analogia, né, entre Cristo e a igreja é revelada no casamento, marido e mulher, a gente passa a olhar para o relacionamento com imensamente mais seriedade do que muitas vezes ele é tratado, né? O outro? Apocalipse 19, 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Essa compreensão me ajuda muito como marido. Por quê? Porque eu vejo que a minha atitude deve refletir também a atitude do meu Senhor Jesus para com a sua igreja, que sou eu. Nós, igreja, noiva de Cristo é a igreja, e nós, assim, para com Cristo nos relacionamos em submissão. Então, essa percepção nos ajuda, nos mostra a seriedade, a santidade, e nos leva a uma postura de humildade e de busca, no que se refere a obtermos de Deus graça e força para vivermos assim, de modo que os nossos filhos e todos que compreendem essa analogia e todos que vierem a compreender possam olhar e ver o que nos motiva, muito mais que qualquer outra coisa, a nossa fidelidade a Deus, no sentido de, como marido, como esposa, termos essa atitude de amor e submissão, conforme também ao relacionamento de Cristo com a igreja. Pode prosseguir? Portanto, no casamento, marido e mulher tornam-se
uma só carne em relação à comunidade e diante de Deus, constituindo em seu próprio relacionamento uma profecia acerca do relacionamento que Jesus manterá conosco. Assim, quando um homem e uma mulher deixam seus pais e se casam, forma-se um novo núcleo familiar e uma nova instância da profecia de Deus. Mateus 19:4. Ok, então vejam que é a união mais forte que existe nos relacionamentos humanos. O relacionamento de uma só carne, não é? E, de fato, o casamento define um novo núcleo familiar, por isso deixará pai e mãe. É claro que deixará pai e mãe não implica em abandonará pai e mãe. Continuamos devendo a eles a honra, mas não mais a obediência. É por isso que a gente se casa, e se a minha mãe entrar lá dentro de casa e mandar eu vender a geladeira porque ela está muito velha, eu vou dizer: mãe, eu respeito a senhora, eu a amo, mas agora a dona dessa casa aqui é outra, é aquela ali, ó, eu casei com ela e tal. Mas você não me ama mais, não vão misturar as coisas, mãe, eu continuo amando a senhora é minha mãe, mas aquela ali eu amo, inclusive como Cristo amou a igreja. E o exemplo é Cristo amou a igreja, não é Cristo amou a mãe dele, entendeu? Então tem ali uma hierarquia. As pessoas têm muita dificuldade com essa questão da hierarquia, mas ela é necessária, a gente vai observar mais adiante, tá? Próximo. Questão para diálogo. Cite algumas evidências práticas que nossos filhos podem ter do amor verdadeiro do papai pela mamãe e vice-versa. Cite algumas evidências práticas do desamor entre os pais. Seria possível enganar os filhos acerca da existência do amor genuíno entre seus pais? Eu vou dispensar o fato da gente participar e dar opiniões a respeito, porque, pelo que nós falamos aqui, já cobriu essa parte objetiva que se queria, tá? Até para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, vamos adiante. 1.2.2, o relacionamento marido-esposa é a base para o relacionamento com os filhos. Portanto, a maior influência que você terá sobre seus filhos no papel de pai ou mãe decorrerá da sua fidelidade no desempenho do papel de marido ou esposa. Dar a seus filhos a certeza do amor dos pais a Deus e do casal entre si é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa comprar ou fazer para eles. Interessante. Se você fizer essa pergunta a um auditório ou a pessoas assim, se você quer ser um bom pai, você precisa ser normalmente as pessoas falam um bom filho. Elas acham que se o sujeito for um bom filho, ele vai ser um bom pai, não é? Na realidade, se você quer ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. E se você quer ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa. A armadilha na qual eu caí no meu casamento foi o seguinte: eu me casei com a Jane, depois de quase 2 anos, estava chegando o Vitor, e na minha mente estava o seguinte: eu adulto, a Jane também, nós maduros na fé, muito mais que o Vitor que estava chegando, né? E eu considerei que, uma vez que o filho chegou, e logo depois chegou a Gláucia, era tempo de eu me dedicar à criação deles muito mais do que a Jane. Por quê? Porque a Jane já é uma pessoa madura, não é? Capaz de se virar. Agora, esses 2 pequeninos aqui não, eles precisam. E havia um outro aspecto. Eu vim de uma família em que eu tenho 3 irmãos mais novos. Como meus pais se separaram e eu tinha 13 anos, minha mãe me colocou ali de cônjuge substituto, que não é uma coisa saudável, mas estava eu lá. E o irmão mais velho é sempre, né, demandado para poder ajudar a mãe e tal, né? Então, com isso, eu achava que eu tinha experiência na criação de filhos. Mas eles não eram meus filhos, eles eram meus irmãos. Mas eu achava, no mínimo, que eu tinha habilidade para a educação de crianças. O que acontece? Então, eu pensei, ora, diante de Deus, é função minha, eu não pedir a Deus filhos, é que os filhos agora eu tenho que cuidar deles. Mas e as demandas da Jane? Podem esperar. Quando eles crescerem e estiverem mais maduros, aí eu vou me dedicar às questões da Jane. E o que isso implicava? Em deixá-la frustrada, em eu deixar de cumprir aquilo que se espera daquele que age conforme Cristo para com a sua igreja. E na medida em que eu não estava bem com ela, o que acontecia com as crianças? Elas se sentiam inseguras. Ou seja, os meus esforços dedicados a elas acabavam se tornando sem que fossem frutíferos, né? Sem aquilo que eu esperava obter.
E esse alerta me trouxe para o quê? Para eu equilibrar as coisas no sentido de que eu procuraria ser um bom marido, sem, com isso, deixar de ser pai. Pelo contrário, é porque a gente, às vezes, quer as coisas muito separadas umas das outras, quando elas não se podem se tratar de forma separada. Você não precisa tornar exclusivo o seu relacionamento com a sua esposa e abandonar os filhos para ser um bom marido. Você pode ser um bom marido e, ao mesmo tempo, também ser um bom pai. E, principalmente, vai ser sendo um bom marido que você vai ser um bom pai. Tá bom? Próximo. Observação. Se você tem filhos, mas não tem um cônjuge, seja por qual razão for, aplique o que aqui apresentamos ao seu relacionamento com Deus e com a igreja. Ou seja, do mesmo modo que para os casados, a qualidade da sua paternidade e maternidade dependerá da qualidade do seu relacionamento com Deus. Exatamente. Eu falei no primeiro momento que a gente começou a estudar juntos que o curso não era para casais, mas para pessoas que são responsáveis pela criação de crianças, né? Pode ser uma tia que cuida, pode ser que você cuide mãe sem a companhia do pai e vice-versa. Então, o que acontece? Da mesma forma que o relacionamento marido e mulher saudável abençoa as crianças, abençoa os filhos, por exemplo, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 13 anos e todos os outros bem menores que eu, até um pouco mais de 1 ano de idade. Como que ela nos abençoaria, então, sem a companhia do meu pai? Demonstrando o quê? O relacionamento dela com Deus. Então, toda a atitude dela de temor a Deus, práticas devocionais, nos faziam perceber, primeiro, que ela não estava sozinha, o que inicialmente foi um pouco decepcionante para mim, porque eu, adolescente, quando meus pais se separaram, meu pai ficou em Belo Horizonte e a gente veio para cá. Né? E minha mãe demandava muito meu pai para me repreender, para me chamar a atenção. Eu pensei, agora estou livre, né? Porque quem que ela vai chamar? E aí minha mãe começou a usar um argumento muito forte e enigmático, que ela dizia, olha, fique sabendo, o que você fizer, Deus me conta. Eu não sabia se aquilo era verdade, mas eu tinha receio de testar também, né? E você sabe que a mãe, embora Deus não tenha contado para ela, ela começa a jogar uns verdes assim, que a gente fica achando que alguém contou e aí aquela coisa. É a experiência dela também, né? Então, o que ocorre? O casal, ele demonstra, né, a sua devoção a Deus e demonstra a dedicação de um ao outro. Agora, quando você está criando sem a presença do cônjuge, né? Ou no caso, por exemplo, a avó que cria os netos, ela demonstra o seu relacionamento com Deus como algo que fortalece-a e demonstra também aos que estão sendo conduzidos que ela não está sozinha, que há um Deus que está com ela, que a ajuda, a consola. Então, da mesma forma que a gente diz ao casal, submetam-se a Deus e dediquem-se um ao outro em amor, a gente diz a essas pessoas, busquem o Senhor e essa demonstração de dedicação a Deus vai abençoar suas crianças, elas vão se sentir seguras, tá bom? O próximo? 1.2.3, o relacionamento marido-esposa deve ser prioritário na família. Depois do relacionamento com Deus, o relacionamento marido-esposa deve ser prioritário na família. Porém, muitos pais não percebem que a família é uma estrutura social estabelecida anteriormente à chegada dos filhos. Por isso, agem como se a união do casamento fosse apenas um relacionamento inicial para a formação do lar, em vez de considerá-lo um relacionamento de prioridade contínua ao longo dos anos de desenvolvimento dos filhos e depois que os filhos se forem de casa. Vamos olhar para a palavra de Deus. Deus criou o homem, homem e mulher os criou. E disse Deus que tudo era muito bom. Depois disso, ele criou o quê? Nada. Se nós estivéssemos lá, se eu estivesse ali no Jardim do Éden, eu chegar para Deus assim, o Senhor falou que está muito bom, não é? Sim, mas cadê as crianças, os filhos? Há uma ideia na nossa sociedade de muitas pessoas falam assim, eu quero me casar e constituir família. Esse constituir família significa o quê? Ter filhos, né? Os filhos, eles não complementam a família, eles a expandem. Um casal se casa, eles são uma família. Deixará pai e mãe, anunciar sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pronto. Eles não precisam de filhos para ser uma família. Eles não precisam de filhos para que, enfim, consigam se relacionar
em comunhão com Deus. Não, não é essa a lógica. Por isso, nós temos como igreja que sermos muito atentos ao fato de que a pressão para que casais tenham filhos, ela não é adequada. O que nós podemos é caminhar com os casais que ainda não têm filhos e a convivência com eles nos levar a ajudá-los com relação a qual compreensão eles têm sobre o tema ter filhos, não é? E aí, evidentemente, pode ser que a gente venha incentivá-los ou venha dizer para eles que talvez não seja o momento e compreender a situação que eles enfrentam. Agora, essa pressão que é muito... A gente viu isso acontecendo e a gente repete, né? O sujeito está solteiro, a gente fala, e a namorada? Ele arruma a namorada. Aí a gente fala, e aí, não vai sair o casamento? Ele casa. Aí a gente fala, e aí, não vai ter filho? Aí, mais um só? Entende? A troco de quê? O que nos conduziu a essas palavras, não é? Em conjunto ou em separado para com essas pessoinhas, né? Então, é importante observar aqui que o casal, ele tem essa posição de prioridade, até porque com o tempo vai acontecer o deixará pai e mãe. Então, não é tornar exclusivo o relacionamento um de outro. Eles estão ali aos beijos e abraços no sofá, as crianças lá com fome e tudo, mas primeiro nós, depois vocês. A gente equaliza isso. Eu confesso que eu tive dificuldade com essa questão, porque as mães, elas têm uma ligação com os bebês imensamente maior do que os pais, né? A Jane ficou grávida, eu continuei com o mesmo peso, pressão, etc, né? Aí ela foi gestando e tal, aí nasce o bebê, e aí ela amamenta, eu não é? Ela fica com cheiro de queijinho, porque a criança, né, golfa e aquela coisa toda, e tem todas aquelas questões, mas eu não mudei fisicamente em nada. E tem esses pais que falam, nós estamos gestantes, eu acho uma graça. Eu acho o esforço interessante, acho até romântico e bonito, Deus os abençoe. Mas enfim, isso é uma outra questão. Vamos adiante. 1.2.4. O relacionamento marido-esposa submete e guia os demais relacionamentos humanos. Uma vez que o casamento é o relacionamento prioritário, todos os demais devem se submeter a ele. O casal recebe da parte de Deus um mandato em relação aos filhos, guiá-los ao conhecimento de Deus. Sua autoridade na família decorre desse mandato e pode ser questionada quando afastar-se dos mandamentos de Deus. Porém, o mandamento aos filhos para honrar pai e mãe independe de quão fiéis os pais sejam. Efésios 6, de 1 a 4. Aqui o que se quer definir é que as crianças não estão livres para desonrarem seus pais pelo fato de eles não estarem sendo fiéis a Deus. Por exemplo, o caso de jovens, crianças, adolescentes que se convertem, né, que vêm ao conhecimento do Evangelho, e os pais ainda não são evangélicos, né? Eles devem continuar honrando. Por exemplo, imagina aqui o seguinte, um jovem chega para o presidente da mocidade e fala, eu queria vir na vigília, mas meu pai não deixa. Mas seu pai não frequenta aqui? Não, meu pai não é evangélico, inclusive ele nem gosta, não é? Então, inicialmente, pode ser que esse presidente da mocidade, se ele não tiver assim maturidade na fé, diga, mas para que eu vir? E ainda canta aquele antigo corinho, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, não é? Por que você tem que ouvir seu pai? Ele nem teme a Deus, sabe lá quem, não é? Quem está influenciando ele e tudo. Se ele for maduro, ele vai entender, olha, é o seu pai. A Bíblia diz que você deve honrar seu pai e a sua mãe. Mas vamos fazer uma coisa, eu vou lá na sua casa. Aí o presidente da mocidade vai com o jovem lá e explica, senhor, eu posso imaginar seus temores, seu filho dizendo que vai passar uma noite fora, na igreja e orando. Você pode questionar isso, será que ele vai estar orando mesmo? Aqueles moços e moças a noite inteira, quem está observando, o que vai acontecer, não é? Eu quero assegurar ao senhor, eu estou aqui o meu número de celular, que eu estou passando esse papel para o senhor. Se o senhor tiver qualquer dúvida, se o senhor quiser que eu traga ele antes, o senhor pode ir até lá para deixá-lo, só pode ver, está aqui o telefone do meu pastor, e nós teremos prazer também em recebê-lo em outras oportunidades. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E esse presidente da mocidade vai estar apenas seguindo o que a Bíblia diz. Que honrar pai e mãe não diz que você só deve honrar se ele temer a Cristo. Diz que você deve honrar pai e mãe. Agora, é claro, se ele pedir para você cometer um crime, aí você não vai, né? Pastor Odair sabiamente dava o conselho de que os filhos não deveriam confrontar os pais.
não é? Mas deveriam ter uma vida que os influenciasse e ter atitudes que pudessem inspirá-los a querer conhecer o porquê da mudança, né? Como aquele pai que o menino começou a ir à igreja e lá vai o garoto, ele está lá assistindo o Faustão, lá vai o garoto descendo arrumadinho, onde vai? Para a igreja, pai. Não, não vai não. Você vai lavar aquele carro ali que está sujo e eu preciso dele limpo amanhã. O moleque, mas eu vou no carro. Aí o moleque subiu, trocou de roupa, botou o calção, a camiseta, foi lá, lavou numa boa, entendeu? Deixou o carro brilhando, sem reclamar, voltou, arrumou as coisas todas e sentou lá. Vai para a igreja não? O pai. Ainda dá. Vai. O que esse pai disse que chocou ele foi algo que aconteceu que ele sabia que não podia ser natural. Aquilo foi sobrenatural. Porque o natural, e ele sabia do filho que ele conhecia até o momento da conversão, era ele reclamar uma barbaridade, criar caso. O pai já fez aquilo para testar, não é? Então, enfim, quando a gente se afasta da palavra de Deus, quando nos falta fé para colocar em prática o que ela nos diz, nós seguimos outros planos, não é? Aquele que ouve e pratica, constrói a casa sobre a rocha. Por que o sujeito ouve e pratica? Porque ele crê que não há nada melhor a fazer. Já o outro ouviu e não praticou, construiu a casa sobre a areia. Por que ele não praticou? Ele ouviu, achou bonito, achou legal, achou interessante, mas falou, quer saber, eu tenho uma ideia melhor. Deus que me desculpe, mas sabe, com isso ele construiu sobre a areia. Tá bom? Vamos prosseguir? Com esses dois argumentos, concluímos que os pais são governadores morais de seus filhos, até que eles possam governar a si mesmos e que as demandas dos filhos não podem interferir no relacionamento e no julgamento de seus pais. É isso. Então, o que nós esperamos é que aquilo que nos move, nós possamos comunicar e dar exemplo disso aos nossos filhos, de modo que um dia Deus que falou ao nosso coração e nos levou a ouvir e praticar, faça o mesmo na vida deles. E as questões deles não devem prejudicar esse nosso empenho. Nós vamos contemplá-las, mas tudo com equilíbrio e com temor a Deus. A última oportunidade que a gente teve junto, teve uma pessoa que falou assim, as pessoas criticam a gente porque nós não somos tolerantes. Quando a gente deve ser tolerante? O nosso desafio não é nos apresentarmos para as pessoas como politicamente corretos, tolerantes ou qualquer outra coisa. O nosso desafio é sermos fiéis a Deus. Quando ser fiel a Deus implica em não tolerar algo, eu não tolerarei. Quando para ser fiel a Deus implica em tolerar algo, eu vou tolerar. Então, o meu objetivo é permanecer fiel a Deus com que base? À luz da sua palavra. Então, o que vai me definir em termos de conduta é isso. Porque, do contrário, eu estou perdido. Até porque as pessoas que se dizem tolerantes são totalmente intolerantes com aqueles que não tolerarem o que elas exigem. Então, você vai ficar numa situação assim relativa, num nível que você vai se perder. Você vai ver que você repete as mesmas coisas, uns te aplaudem, outros te vaiam e apedrejam. Então, a gente precisa de uma convicção maior a nos guiar. E a seu tempo, e pela graça de Deus, as pessoas vão entender por que em algum momento as decepcionamos nesse sentido, né? Adiante. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muito interessante porque, de um lado, fala aos filhos, obedeçam. Mas aos pais dizem, e vocês devem educá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse irritem, eu já vi explicações sobre ele, as mais diferentes, mas algo que se quer evitar não é a ideia de você não ver o seu filho irritado. Por exemplo, filho, leva o lixo lá para fora. Você espera que ele pegue o saco de lixo e saia alegre? Não. Ele talvez até resmungue. Pô, que droga, por que só eu? Só que aquelas coisas, né? Mas a gente vai trabalhar para isso não acontecer. Então, o que ocorre? Nós não estamos falando disso, de não levar ele a algum nível de irritação ou frustração em função de algo que cabe a ele fazer.
O irritar, ele pode ir de você dar uma tarefa ou exigir dele algo que está acima da sua capacidade. Ele não consegue. Isso o irrita, isso o frustra. Já há também a compreensão de que há atitudes nossas que podem levar nossos filhos a estarem irritados e irados contra o próprio Deus, não é? Então, o que nós queremos deixar claro é que quando fala em não irritem, não é você ter uma atitude de pai e de mãe que faça com que seu filho esteja sempre totalmente satisfeito com aquilo que você pede e manda para ele. Não, haverá momentos que ele vai fazer coisas que não agradam a ele, mas que são importantes e necessárias. Com isso, você está preparando-o para a vida. Na vida é assim, né? Vamos lá? Questão para diálogo. As decisões na família devem ser tomadas de forma democrática? A questão é a seguinte, se a gente falar isso aí em contextos extra-eclesiásticos, principalmente, né? As pessoas são, não, a democracia é tudo, né? É um valor intocável. E o Estado de Direito e mais não sei o que. A questão é que muitas vezes os pais usam essa ideia de se decidir democraticamente para fugir da responsabilidade de decidir a qual lhes cabe. E imagina aquelas famílias grandes de antigamente, né? O pai, a mãe, 8 filhos. Vamos à mesa de negociação. Compra um videogame ou conserta a geladeira? Videogame. 8-2. Não tem condições. Você não pode transferir para as suas crianças, né, as quais você tem que conduzir, a responsabilidade de decidir questões que cabem a você. Agora, tem casais que fazem isso, ou pai ou mãe, per si, às vezes porque a decisão é dura e vai criar um desgaste, entendeu? E tem muito essa coisa assim, eu quero ser amigo do meu filho. Uma vez eu viajei com o Vitor, foi quando a gente foi levá-lo para os Estados Unidos, ele tinha 16 anos. E nós fomos numa loja, a gente ia comprar umas roupas para ele, e o Vitor queria comprar uma roupa lá muito cara. Eu falei, deixa eu contar um negócio para você. Eu não sou seu amigo não, rapaz, eu sou seu pai. Se eu fosse seu amigo, eu comprava esse negócio, mas eu sou seu pai, eu sei o que isso vai trazer de consequência para nós como família. E eu estava falando na frente da pessoa que ia ajudar a cuidar dele lá. E era brasileiro, ele estava entendendo claramente tudo aquilo. Então, o meu compromisso não é de amigo. Eu me lembro na minha mocidade, os amigos, né? O cara, vou comprar um skate legal, cara, muito doido. Só não sei como é que eu vou pagar. Ah, dá um jeito, cara, tá, não sei o quê, né? Isso é papo de amigo, né? Aí depois você chega, pô, comprei o skate, cara, e agora? O cara tá atrás de mim para receber. Ih, cara, foi mal, hein? Fala com seu pai. Entendeu? Então, enfim, nós temos que nos deixar guiar pela palavra de Deus, tá bom? 1.3, a paternidade centrada nos filhos. Diante das dificuldades na unificação do casal, muitos pais acabam concentrando seus esforços exageradamente nos filhos. Essa distorção no relacionamento familiar traz diversos problemas. Prejudica o relacionamento marido-esposa, produz uma falsa sensação de autoconfiança nos filhos. A autoconfiança sem a autodisciplina torna-se uma influência destrutiva na vida dos filhos. A criança cai naquilo que Provérbios diz, não seja sábia aos seus próprios olhos. Ela vê que os pais giram em torno dela e de suas vontades e desejos. Os pais focam em satisfazer os desejos dos filhos e os verem bem. E, nesse sentido, se esforçam. Eles acham que cumpriram a tarefa quando veem seus filhos alegres e felizes e quase o tempo todo. E para que isso aconteça, muitas coisas eles fazem que deveriam ter evitado. E a tendência dos pais se entregarem ao cuidado dos filhos exageradamente, ela decorre da nossa natureza pecadora, né? E também do fato de que, como pais, nós queremos demonstrar que estamos sendo exitosos, né, e bem-sucedidos ao percebermos nossos filhos bem. E a gente quer mostrar isso também para as outras pessoas. Então, os pais ficam gravitando em torno dos filhos. E os seus esforços para com eles se multiplicam a um nível terrível. Para seguir. Promove a independência da família e não a interdependência. Os filhos que se consideram o centro do universo familiar frequentemente crescem em uma independência egoísta. E essa independência tira da criança a oportunidade de desenvolver relacionamentos saudáveis, apesar dos conflitos que estes sempre trazem. Não havendo investimento em relacionamentos, fica prejudicado o fortalecimento da lealdade entre os membros da família. Daí por diante,
os relacionamentos com as pessoas, pais, irmãos e colegas, se tornam importantes somente na medida em que trazem vantagens. Aumenta o conflito entre o comportamento natural de uma criança e sua necessidade de ajustar-se moralmente às relações sociais. O padrão social passa a ser caracterizado como um problema e ignora-se que a causa do conflito está no estilo de paternidade. Há casos que se aproximam da idolatria dos filhos, quando o objetivo é a felicidade da criança e não a sua santidade. Vejam vocês, a imagem inicial ali de interdependência em vez de independência. Imagina a família, todos de mãos dadas, só que virados para fora. Eles estão de costas para o centro do círculo, todos de mãos dadas olhando para fora. É como a criança numa situação dessa. Ela vê a si, ela não vê os demais. Ela não percebe a família como um grupo ao qual ela pertença, com o qual ela deva se preocupar. Ela só está ocupada com as suas próprias necessidades. E ela acha que isso faz todo sentido, porque ao menor reclamar ou exigir dela, a família toda se volta para ver o que é filhinho. Não é? Agora, vamos imaginar o círculo de forma diferente. Mãos dadas, todos olhando para o centro. Então, ele vê a si mesmo, mas vê os demais. Ele percebe a importância de vínculos de lealdade, de aceitação, não é? De confiança, a importância de um depender do outro. Quando isso não acontece, a gente tem pais girando em torno dos filhos e de suas necessidades, sempre muito prontos a se sacrificar por eles, tirar da boca e dar para a criança, não é? E acha isso lindo, não é? E em vez de mostrar para a criança que a criança tem que se alimentar, mas a mãe também, e tantas coisas mais. E quando a criança vai, por exemplo, para a escola, seja qual for, ou a casa de alguém, ela continua se sentindo o centro. Então, se a brincadeira não for do jeito que ela quer, ela vai protestar. Se ela não for atendida como ela é em casa, ela vai protestar. E aí, os pais acham ruim quando alguém reclama disso. Ou seja, a realidade fora do ambiente familiar é que parece ser o problema, e não o padrão que se estabeleceu dentro de casa. O Vitor sofreu muito isso em função do meu erro, não é? Porque o que acontece? Eu estava ali girando em torno do Vitor, né? Já que eu achei que agora era tempo de dedicar aos filhos e não à esposa. Então eu ficava, e eu trabalhando em casa, estava muito fácil para mim atender a ele quando ele queria e tudo. Eu queria ser um pai presente, né? Aquela coisa, amigo do meu filho e tudo mais. Eu quero ver o meu filho bem. Só que quando ele saía, ele não tinha um adulto só para ele. Tinha uma professora para várias crianças, dentre elas, ele. Só que aí a professora está tratando do negócio, eu quero água. Né? A professora daqui a pouco, ele, não, eu quero água. Porque na casa dele, quando ele quer água, antes de ele terminar a frase, tem um copo. Não é? Inclusive o copo é o vermelho, que ele gosta, porque se for no verde ele não bebe. Já imaginou? Então, quando as pessoas lá na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Brasília falavam do Vitor, era assim, eu lembro de um professor que disse para mim, Walter, eu dei aula para ele, aí ele ia passar para outra professora, eu falei, você não sabe o que te espera. Era o Vitor e mais 2 meninos que eu não vou falar, que eles diziam que tocava terror lá. E a questão era como mudar o Vitor, entendeu? Eles queriam mudar o menino. Eu não, eu era elogiável, eu era o Walter Júnior, ele canta, é uma bênção, não sei o quê. Quando eu vi essa realidade, resolvi mudar. Na medida em que eu mudei, o Vitor mudou. Aí as pessoas me perguntavam, o que você fez com ele? Eu falei, com ele quase nada, agora comigo Deus está trabalhando. Então, na medida em que eu parei de deixar o Vitor nessa condição, sabe, de o centro do mundo, as coisas mudaram. Nós temos a inclinação natural pecadora. E o coração pecador, ele é orgulhoso, ele é o seu próprio Deus. E toda pessoa que quer ser Deus, ela quer ver reconhecidos os seus poderes, principalmente sobre as suas criaturas e os seus próprios filhos. Então, os pais estão o tempo todo querendo provar para si e para todo mundo que eles são muito bons naquilo que fazem. E eles vão usar recursos os mais diversos. Por exemplo, o caso de um pai que eu conheci, que era o seguinte, um casal, eles casados ali, quando a gente tinha reuniões da igreja, chegava o pai com 3 crianças, ele cumprimentava a gente e se jogava para essas crianças. A esposa dele ficava ali conversando com a gente, tanto mais, e ele lá com as crianças, certo? E o que ele recebia? Elogios. Oh, se meu marido fosse assim, tanto pai ausente, que benção. Mas o que estava acontecendo? Passou um período,
chega a notícia que eles se separaram. Ele tinha outra mulher e agora a esposa dele ia cuidar sozinha daquelas 3 crianças. Por que ele fazia aquilo? Ele estava com um problema com a esposa. Ele não queria ficar com a esposa, ele ficava com os filhos. Quando ele ficava com os filhos, ele recebia o que de nós? Elogios. Mas aquela dedicação total dele aos filhos era só para ele não ter que sofrer o relacionamento com a esposa que estava degradado. Por isso que se diz que se o seu problema, que você acha que é com os filhos, na realidade reside no relacionamento conjugal, trate o relacionamento conjugal e não use os filhos para tentar jogar uma cortina de fumaça nisso. Então, quando eu vejo pais, sabe, em eventos, que só aparece o pai com aquele tanto de menino, não é? E todo mundo elogia, eu chamo ele, vem cá, como é que está sua esposa? Ah, deve estar bem. Como deve estar bem? Não, mas que eu estou com minhas crianças aqui, mas é dela, sabe? Mas você vai confrontar a pessoa e você vai ver ele está apenas fugindo. Então, assim, atitudes as mais diversas que são socialmente aceitáveis e elogiáveis, nós tendemos a utilizar para não enfrentar a realidade do nosso pecado. A gente faz uma coisa que todo mundo acha bonito, né? Tem vários aí. Eu queria terminar com uns itens aí que são bem práticos, como se fossem tarefas para casa. Ponto 5. Alcançando o equilíbrio e suprindo as necessidades. Sugerimos aqui algumas ações que contribuirão para manter o desenvolvimento dos relacionamentos prioritários sobre o relacionamento pais-filhos. Continue a manter os relacionamentos que você tinha antes do casamento e dos filhos. Se você tinha uma noite de namoro ou que dedicava um tempo especial a você uma vez por semana antes dos filhos nascerem, volte a ela o mais rápido possível. Olha, eu viajei uma vez para Goiânia, voltei com um casal e ele falou, é a primeira vez que eu viajo e deixo meus filhos. Nenhum deles tinha menos de 21 anos. Eu conheço um senhor que falou comigo. Eu ia com a minha esposa ao cinema toda semana. Depois que meus filhos nasceram, também, com mais de 20, nunca mais fomos. Essa dedicação total e exclusiva aos filhos é totalmente desnecessária. Quando eu era criança, se meu pai e minha mãe iam sair, é claro que eu ia dar aquele espetáculo, aquele negócio para ver se cola. Eles saíam e iam brincar. Certo? Então, o que ocorre? Se você ia fazer a unha, se você encontrava amigas, se vocês saíam para tomar um sorvete, um refrigerante, continue fazendo. Quando os pais saem e os filhos sabem que vão voltar, está tudo bem. Então, é o seguinte, se vocês não quiserem fazer, tudo bem. Façam como essas outras pessoas. Mas, se você pega esse filho de mais de 21 anos e fala, pois é, faz 20 anos que eu e sua mãe não vamos ao cinema, desde que você nasceu, porque nós queríamos nos dedicar a você. Ele vai morrer de rir. Por que vocês fizeram isso? Ah, mas a gente saía, você falava para não sair, você esperava o quê? Eu tinha 5 anos. Eu conheço um casal que ficavam 15 dias viajando com as crianças. Férias de 30 dias, isso acho que não existe mais, mas enfim. E os outros 15, eles viajavam sozinhos e deixavam com a avó os filhos. Você perguntava para as crianças até hoje, qual quinzena você gostava mais? A da avó. E a mãe viaja naquele esquema que a gente já conhece, né? Ligando o celular, manda vídeo, como é que tá? E os meninos lá, nem lembram. E ela vai falar, deixa eu falar com ele deve estar querendo falar comigo. Continue a fazer coisas especiais que faziam um para o outro ou para si mesmo antes dos filhos chegarem. O ponto de equilíbrio é que é importante. Por exemplo, eu sei de um caso. A mulher disse o seguinte, quando eu namorava com ele chegava lá em casa trazendo um doce que tem lá na Copenhague, que eu esqueci o nome, certo? E a Benta, Então ele trazia e tal. Aí noivamos, casamos, ele ainda trazia. Aí chegaram os filhos, passou um tempo, chega ele lá em casa com uma caixa cheia de chocolates. E 3 filhos. Certo? Ele nem olhou para a esposa. Um chocolate para outro, depois parou para o lado dela, mas é tão bom, né? Ver-los assim, alegres. Ele não deu um para ela. Ela falou, gente, mas ele me deu um pelo menos. Eu só fiquei vendo que as meninas comiam chocolate, mas nenhum para mim. E é claro que ela ainda vai pedir os filhos. Ô filhinho, me dá um pedaço. Não. Então é o seguinte, aquilo que você fazia, fique tranquilo, voltar a fazer sem extremos e exageros, vai ajudar os filhos a ter percepção de que eles não são, sabe, o sol a brilhar. O próximo aí. Gaste algum tempo com o seu cônjuge também à vista de seus filhos. Isso aqui tinha uma prática lá que eles falavam o tempo do sofá, que é você parar
com a sua mulher, com a sua esposa, enfim, não é? E terem um tempo juntos ali no qual vocês não se permitem ser interrompidos pelos filhos, mas que eles devem ficar observando. É um tempo que você pode tanto fazer algo devocional, quanto simplesmente serem carinhosos um para com o outro, na medida em que isso pode, estar diante dos olhos dos filhos. Isso aí vai criar um registro, visual e emocional muito importante para eles. Se é uma pessoa que não tem cônjuge, ela vai fazer o quê? É o momento que ela para ler a Bíblia. Eu tenho amigos, eu lembro de mocidade e tudo, que eles falam, olha, uma lembrança que eu tenho muito da minha mãe é o quê? Ele fala, eu chego em casa, ela estava lendo a Bíblia, ou ela estava orando. Então, essas imagens são importantes. A pessoa, no caso, minha mãe se separou, a pessoa que está sozinha cuidando das crianças, ela tem uma ideia de que quanto mais ela se desdobrar na dedicação, ela vai demonstrar que tudo está bem e que ama. E às vezes ela deixa de ir na igreja. Pastor, não dá mais para ir na igreja, Você sabe, eu estou sozinha cuidando das crianças e tal. Então, quando ela faz isso, ela deixa de dar a demonstração dessa comunhão e devoção dela. Então, essas dicas aí poderiam se multiplicar e vocês poderiam trocar entre si. O objetivo aqui é apenas olhar para a palavra de Deus e perceber como ela nos orienta quanto a como devemos conduzir nossos filhos. Ainda que nossas inclinações naturais exijam e gritem e o coração esperneie, nós vamos submeter com a graça de uma ação sobrenatural de Deus, pelo seu Espírito, todas essas coisas ao Senhor. Vamos abrir mão do que não coopera e vamos nos dedicar àquilo que nos torna capazes de viver fielmente em dedicação a Deus na condução e criação dos nossos filhos. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Vamos orar uma vez mais? Senhor, obrigado por tudo que vimos. Nos ajuda a lembrar, Teu Espírito assim faz tão bem, que Ele nos lembre principalmente a partir da Tua palavra e nos torne cativos, Senhor amado, à Tua vontade para conosco. Para que, meu Deus, façamos coisas que às vezes são dolorosas para nós, mas que vão ser benéficas para os nossos filhos. Ajuda os pais, ajuda os responsáveis por crianças, que a chegada dos filhos, que são herança do Senhor e consideramos bênção para nós, não venha, Senhor, de modo nenhum a ser motivo para a deterioração do relacionamento dos pais. Nos ajuda a nos dedicarmos ao Senhor em santidade e assim conduzirmos nossos filhos a uma vida também de santidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.